corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs. Sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé Política da RCC de Salvador. E hoje vamos para mais um programa da nossa série 5 Minutos de Doutrina Social com o Ministério de Fé Política. Hoje, então, nós abordaremos a questão de número 76 do DOCET. E a pergunta: o que devemos pensar do diagnóstico genético pré-implantação? Resposta do DOCET: novos procedimentos médicos oferecem com frequência vantagens para a mulher grávida e para a criança que está para nascer. Mas pelo diagnóstico genético pré-implantação, há o perigo de avaliar e de selecionar a vida humana. Crianças com anomalias genéticas e com suspeita de uma deficiência são assim separadas e não lhes é permitido viver. O diagnóstico é mesmo cada vez mais realizado para mandar matar uma criança que não corresponda ao sexo desejado pelos pais. Os críticos advertem que nos encontramos assim no caminho para o chamado designer baby. Nenhum médico, nem sequer os pais de uma criança que está para crescer, têm o direito de se pronunciar sobre o valor ou não da vida de um ser humano. Muitas pessoas com deficiência sentem mesmo o debate sobre o diagnóstico como uma grosseira discriminação. Hoje não viveriam se na época já existisse o diagnóstico. Os cristãos jamais poderão concordar com uma seleção de embriões humanos. E o DOCET vai definir diagnóstico genético pré-implantação. Método diagnóstico pré-natal de doenças. Através desse procedimento são examinados embriões ainda numa fase muito inicial em relação a doenças hereditárias tais como a trissomia 21, que é a síndrome de Down. Então, uma coisa que parece ser boa, boa no final das contas, que é a questão do diagnóstico genético pré-implantação, ou seja, tentar de modo muito cedo ver as doenças e ver como tratar. Isso até em tese. Mas pode se transformar numa coisa bem ruim, que é, na verdade, a partir do momento em que vê que existe essa doença, querer logo exterminar essa criança. Certo? Ou seja, tem um problema, então não tem jeito, então vamos logo eliminar esse feto, vamos logo eliminar esse embrião. E isso aí não é aceitável, porque é mais uma vez uma questão de aborto, é mais uma vez uma questão de, como a gente está falando, se é uma vida humana, uma questão de homicídio. Certo? Então, temos que ter muito cuidado, porque às vezes coisas que são vendidas como boas vão acabar, na verdade, tem outra intenção por trás, tem outro risco por trás. E se a gente for ver, gente, quantas e quantas pessoas brilhantes, tanto nas artes, nas ciências, nasceram com algum tipo de problema, foram surdos, foram cegos, nasceram com algum tipo de deficiência, e independente disso, ou seja, a humanidade perderia o brilhantismo dessa pessoa simplesmente porque teria que ser detectado que numa fase bem embrionária, essas pessoas teriam algum tipo de problema e elas já seriam eliminadas. E como eu disse, independente disso, a gente não pode eliminar as pessoas simplesmente porque elas têm síndrome de Down, ou seja, as pessoas que têm síndrome de Down não têm mais o direito de nascer. Então, a vida não é determinada por isso, né? Nossa dignidade não é determinada porque nós temos algum tipo de doença, algum tipo de problema, certo? E quantos diagnósticos errados também poderiam acontecer. Então, olha o risco que a gente está correndo. E aí o DOCET até usou um termo interessante, né? Essa história de designer baby. Ou seja, um bebê em que as pessoas iam querer selecionar as características. Eu quero que seja homem, eu quero que seja mulher, tem que ser com olho assim, com cabelo assim. E se não for desse jeito, não, mata e vamos tentar de novo. Não é assim. É o ser humano, de fato, cair naquela tentação de querer ser como Deus. Só que Deus sabe fazer as coisas. Deus cria o ser humano de acordo com o seu plano de amor. E muitas vezes o homem não tem esse plano e vai acabar tendo interferência na vida dos outros de maneira indiscriminada, simplesmente por um projeto egoísta.
Por isso nós cristãos não podemos aceitar esse tipo de coisa. Devemos, sim, aceitar a ciência de modo que venha a beneficiar a saúde do homem, mas não a ser uma forma de decidir se o homem vai viver ou não. E isso a gente está falando justamente já como um embrião e como feto. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no canal do YouTube da RCC Salvador. Obrigado. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos dois.